Imagine uma cidade onde as ruas brilham com ouro, onde cúpulas sagradas tocam os céus e onde o passado de Roma vive como um sussurro eterno entre muralhas de pedra. Esta não é uma lenda, é Constantinopla. E esta é a história do Império Bizantino, o império que se recusou a morrer. No final do século III, o vasto Império Romano estava à beira do colapso. Invasões bárbaras, crises econômicas e conflitos internos ameaçavam sua sobrevivência. Para salvar o que restava, o imperador Diocleciano dividiu o império em duas partes, o Ocidente e o Oriente. O Império Romano do Ocidente cairia em 476 d.C., mas o Oriente sobreviveu, e não apenas sobreviveu, ele floresceu. Nascia o Império Bizantino, herdeiro direto de Roma, mas com uma alma própria, grega, cristã e absolutamente resiliente. No ano 330 d.C., o imperador Constantino fundou sua nova capital sobre as ruínas da antiga Bizâncio, Constantinopla, uma cidade estrategicamente localizada entre a Europa e a Ásia, entre o Mar Negro e o Mediterrâneo. Era a cidade mais bem protegida do mundo. Cercada por muralhas triplas e águas profundas, ela resistiria a dezenas de cercos por mais de 1000 anos. Era também um centro de cultura, comércio e fé, a cidade onde Oriente e Ocidente se encontravam, onde caravanas, navios e ideias cruzavam caminhos. No século VI, o Império Bizantino alcançaria seu auge sob o comando de um homem, Justiniano I. Justiniano sonhava com a restauração da antiga glória de Roma, e quase conseguiu. Com a ajuda de seu general, Belisário, ele reconquistou partes da Itália, do norte da África e da Península Ibérica. Mas sua maior conquista foi outra, a Ágia Sofia. Uma catedral colossal, símbolo da união entre fé e poder, entre o céu e a terra. Seus domos gigantescos ainda hoje desafiam o tempo. Justiniano também criou o Corpus Juris Civil, um código de leis que influenciaria sistemas jurídicos por séculos. O Império Bizantino foi atacado por todos os lados, persas, árabes, eslavos, búlgaros. A peste de Justiniano matou milhões. O império começou a encolher. Ainda assim resistiu. Os bizantinos usaram sua astúcia e diplomacia como armas. Criaram o fogo grego, uma substância incendiária temida por toda a marinha inimiga. Eles sobreviveram por causa de sua inteligência, mas também por sua fé. O cristianismo foi a alma do Império Bizantino, mas essa alma também foi dividida. Em 1054, aconteceu o Grande Cisma. A Igreja do Oriente, baseada em Constantinopla, se separou da Igreja do Ocidente, centrada em Roma. O que começou como desacordo sobre doutrinas e rituais acabou se tornando uma ruptura irreversível. Nasciam duas igrejas, a Católica Romana e a Ortodoxa Oriental, e o Império ficava ainda mais isolado do Ocidente. Em 1204, a tragédia atingiu seu ápice. Os cruzados que haviam partido para libertar Jerusalém tomaram um desvio mortal, saquearam igrejas, destruíram tesouros e instauraram um governo latino por mais de 50 anos. O Império Bizantino nunca mais se recuperaria completamente. Embora reconquistasse Constantinopla em 1261, era apenas uma sombra do que havia sido. Nos séculos seguintes, o Império encolheu cada vez mais. De um território vasto, restava pouco mais que a própria cidade de Constantinopla. O Império Otomano crescia rapidamente. Um novo poder, liderado por sultões implacáveis, se aproximava como uma tempestade. E então chegou o ano de 1453. Maomé II, o sultão otomano, reuniu um exército colossal. Com canhões gigantes e uma determinação feroz, cercou Constantinopla. Durante 53 dias, os bizantinos resistiram. Com pouco mais de 7.000 defensores, enfrentaram mais de 80.000 inimigos. Mas em 29 de maio de 1453, as muralhas finalmente caíram. O último imperador, Constantino XI, morreu lutando, espada em punho. A cidade foi saqueada, a Ágia Sofia foi convertida em mesquita. E com isso, o Império Bizantino chegou ao fim. Mas o fim do Império não foi o fim da sua história. O Império Bizantino preservou o conhecimento da Grécia Antiga, influenciou a cultura, a arte, a arquitetura e a religião de toda a Europa Oriental. Foi ponte entre o mundo clássico e a Idade Moderna. A Rússia herdou muito de seus símbolos, o alfabeto cirílico, o cristianismo ortodoxo, a ideia do Chazar como imperador. E até hoje, Constantinopla, agora Istambul, guarda os ecos de sua glória. O Império Bizantino durou mais de 1000 anos, sobreviveu a pragas, invasões, traições e desastres. Foi o guardião do legado romano,
uma chama que brilhou no escuro da Idade Média e que, mesmo apagada, ainda ilumina o passado da humanidade. Esta é a história do império que se recusou a morrer. Esta é a história do Império Bizantino.